Então, hoje a gente vai falar sobre o assunto ética, mas para falar sobre o assunto ética, a gente começa olhando para o profissional que vai balizar a sua atuação nesses princípios éticos que a gente vai tratar hoje. Eu escolhi trazer a definição de mediação e de mediador de acordo com o novo Código de Processo Civil e de acordo com a lei de mediação, porque são os novos marcos regulatórios que a gente tem e já que eles estão aí, que a gente vai começar a cumpri-los o ano que vem, quando eles entram em vigor, acho que é melhor a gente começar já a ter como hábito olhar para essas definições. O Código de Processo Civil, no artigo 165, no parágrafo 3º, ele define que o mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Veja que a definição é de mediador, mas ele explica, o legislador explica o que é mediação dentro do conceito de mediador. A lei de mediação faz um pouco diferente, ela explica separadamente o que é mediação do que é mediador. Então, no artigo 1º, ela vai dizer que a mediação é a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. E, em seguida, no artigo 4º, ela vai dizer que o mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito. O que a gente pode tirar, já pensando, né, em princípios da mediação, o que a gente pode tirar de parecido é que nos dois conceitos eu tenho dois traços muito fortemente marcados. Um deles é o de que no Código de Processo Civil está escrito que que ele deve ajudar as partes a identificar por si próprios. E essa ideia do por si próprios vem na lei de mediação quando traz que o mediador ele não tem poder decisório. Então, isso já denota uma série de coisas. O mediador não está ali para decidir, o mediador não está ali para julgar, o mediador ele auxilia também, o verbo auxiliar está nas duas definições. Ele está ali para auxiliar aquelas pessoas em conflito a identificar, o verbo identificar também, olha só, está nas duas definições, uma solução consensual, solução consensual está nas duas definições, soluções consensuais que garantam ganhos mútuos, benefícios mútuos. Então, isso marca, traça qual é o âmbito de atuação do mediador. Ele vai auxiliar aquelas pessoas, mas o poder decisório é dos medianos. Esse profissional, então, que realiza essa atividade de estimular essa identificação de soluções possíveis para o consenso dentro de um procedimento baseado na comunicação e no diálogo, é o mediador. Esse mediador deve atuar como? Então, é disso um pouco que a gente veio falar hoje. Eu gosto de dizer que o meu princípio da mediação favorito é o princípio da flexibilidade. Ele não está escrito em lugar nenhum, mas eu acho que ele é o mais fundamental de todos. Ninguém convence ninguém de nada sem espontaneidade, sem naturalidade, sem flexibilidade. Então, a mediação precisa ser natural, precisa ser flexível, precisa ser espontânea para garantir conforto para as pessoas. Se as pessoas não se sentirem confortáveis,
ela não vai prosperar, ela não vai chegar a resultados interessantes. Essa flexibilidade, ela está contornada por limites. Então, nós temos dois territórios, né? Um território permitido para o mediador, onde ele pode passear e onde ele pode atuar de maneira flexível. E esse território, ele é limitado, ele tem uma fronteira que é dada pelos princípios da atuação do mediador, e a partir dessa fronteira vem um território proibido, um território onde o mediador não deve se aventurar. Então, o mediador ele fica adstrito aos princípios, mas dentro desse âmbito, dentro desse território limitado pelos princípios, ele tem que ter liberdade de ir e vir. Então, os princípios, eles não podem ser vistos, isso me incomoda às vezes, que as pessoas entendam que os princípios são uma lista de coisas que eu tenho que fazer numa determinada ordem. Eu não posso olhar para os princípios como um checklist. Eu tenho que olhar para os princípios como balizadores. Eles são como aquelas linhas de um nadador, né? Eu não posso passar dali, eu não posso passar dali, mas eu tenho aquele espaço para nadar. E eu tenho que poder fazer isso de maneira a ir, a voltar, a ir para um outro lado. Se eu não consigo por aquele lado, eu vou para o outro, dentro daquelas balizas. Então, eu acredito que a forma como as pessoas vão passear ali dentro dessa área possível tem que ser uma forma que seja confortável para as pessoas. Se for cheio de regras, não vai ser confortável, não vai ser acolhedor e a gente não vai conseguir mediar as pessoas. Dito isso, a gente vai então olhar para que princípios a gente pode verificar na atuação do mediador. Eu escolhi tratar de 4 textos. O próprio Código de Processo Civil Novo, que tem o artigo 166, um elenco de princípios da mediação. Depois a gente vai falar da Lei de Mediação, da 13.140, que também tem uma lista de princípios da mediação. Mas, além deles, nós vamos também trazer os princípios que estão na Resolução 125 de 2010 do CNJ, que no anexo 3º tem um código de ética para mediadores e conciliadores, e nós vamos trazer também um outro documento, que é um documento de referência produzido pelo FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação, que produziu também no ano de 2010 um guia de referência de boas práticas para os mediadores. Tanto essa referência de boas práticas para mediação do FONAME, quanto o Código de Ética do anexo 3 da Resolução 125, eles têm uma lógica um pouco diferente da Lei de Mediação e do novo Código de Processo Civil. Por quê? O novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação trazem uma listinha de princípios, dos princípios mais importantes, e referem-se a eles como princípios da mediação e da conciliação, no caso do Código de Processo Civil. Esses outros documentos, o Código de Ética da Resolução e o Guia de Boas Práticas do FONAME, eles separam princípios da mediação de princípios de conduta do mediador. Então, existem alguns princípios que se relacionam ao procedimento da mediação em si. E alguns outros princípios, eles referem-se mais à forma de atuar do mediador. Estas duas últimas listas que nós vamos analisar, elas são listas que fazem essa separação, esse destaque. O Código de Processo Civil e a Lei de Mediação colocam tudo junto numa lista única de princípios da mediação. Para vocês entenderem como a gente visualmente vai passear por esses artigos, eu trouxe o texto da lei e aqui estão os princípios conforme eles estão escritos
aqui no caso no Código de Processo Civil e depois nos outros textos de lei, mas aqui vocês vejam que está tudo em negrito. Nas próximas páginas, vou passar para frente para vocês verem aqui, por exemplo. Aqui veja que só tem 3 em negrito. Por quê? Porque os demais que não estão em negrito já foram contemplados na lista anterior. Então, a gente vai, nessa primeira lista aqui do Código de Processo Civil, falar de todos esses princípios, e nas próximas listas, a da Lei de Mediação, a do Código de Ética da Resolução e a do documento do FONAME, a gente só vai explicar os princípios adicionais que foram trazidos diferentes da lista inicial. Sempre o que a gente for tratar vai estar em negrito. Bom, feita essa explicação, vamos então para os princípios que a gente acha no novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em março de 2016. Então, o 166 vai dizer que a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios. Primeiro, da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Vamos, então, um por um deles, pensar no que eles significam, qual o impacto que eles têm na atuação do mediador e qual a importância do seu cumprimento, qual a importância de respeito a esse limite que o princípio significa na atuação do mediador. O primeiro deles é o princípio da independência. A independência, ela tem relação com a atuação do mediador estar indene, estar não maculada por qualquer relação de poder que possa influenciar a sua atuação. Então, o mediador ele tem que atuar independentemente, fazendo o seu trabalho sem que alguém que está pagando pela mediação e que não está fazendo parte do processo possa dizer o que o mediador deveria fazer ou que atitude ele deveria tomar, sem que o juiz ou que o promotor que estão no caso possam dizer, olha, vá por aqui ou vá por ali. Ele tem que atuar dentro da competência profissional dele de maneira livre, sem que exista algum poder superior a ele que defina o procedimento por antecipação. A independência, nós vamos ver depois, ela também tem uma relação com a questão do impedimento e suspeição do mediador, que vem contempladas tanto no Código de Processo Civil quanto na Lei de Mediação. Então, ser independente também é não recair em um daqueles casos de impedimento e suspeição do mediador, que na verdade são os mesmos casos de impedimento e suspeição do próprio juiz. Então, mediador independente é aquele que atua livre de poderes explícitos ou implícitos que possam demarcar a atuação dele. Em seguida, vem o princípio da imparcialidade. A imparcialidade, ela é talvez o princípio mais discutido no âmbito da mediação. Discutido não no sentido de que alguém acha que ela não tem que estar aí, mas do que ela quer dizer, né? E se a palavra certa seria imparcialidade, se a palavra certa seria neutralidade, ou se a palavra certa seria, hoje se fala até de multiparcialidade. O Código preferiu a tradicional palavra imparcialidade, e a imparcialidade denota a posição do mediador de não se aproximar do entendimento, nem de uma parte nem de outra, sem dar preferência à posição que as partes estão vivendo ali, sem se aproximar, sem preferir um em detrimento do outro. Por isso que a gente fala que imparcialidade é melhor do que neutralidade, porque, na verdade, neutro, quem é neutro? Né? Quem não tem nenhuma história? Talvez
o bambu ali atrás seja neutro, porque ele não tem uma história para contar, ele não tem ideias, ele não tem ideologia, ele não tem preferência política, religiosa e tudo mais. Mas nós somos seres humanos. O mediador é um ser humano que tem uma vida fora da mediação e que acha que algumas coisas são melhores do que outras, que acha que algumas coisas são certas e outras são erradas para a vida dele. O importante é que ele consiga distanciar os entendimentos dele próprio para que ele consiga ficar exatamente na mesma distância da posição de uma pessoa, da posição da outra pessoa, né? Eu posso até achar alguma coisa dentro da minha cabeça, mas o que eu acho não pode transparecer, não pode aparecer e não pode influenciar o procedimento. Dizer que a gente não acha nada nunca sobre o que está acontecendo é mentira. A pessoa que não acha nada tem um chip na cabeça, não tem um cérebro informado por um coração. Mas eu tenho que conseguir me distanciar dessa informação para poder dar um tratamento equidistante, equilibrado para todos os que estão presentes. Em seguida, a lei fala do princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade é, sem sombra de dúvida, o principal dos princípios da mediação. A mediação ela só existe quando as pessoas estão ali de livre vontade, né? É o que a gente chama de voluntariedade, a pessoa está ali porque quer. E a mediação só existe se o resultado final dela obedeceu o que a pessoa de livre e espontânea vontade quis. Então, a decisão final sobre a existência de um acordo ou não existência de um acordo, e o que vai ter no acordo e o que não vai ter no acordo, também é das pessoas. Isso é o que a gente chama de autodeterminação. Então, a autonomia da vontade, ela tanto se manifesta nessa voluntariedade, no dispor-se a estar ali, quanto na autodeterminação, quanto no poder de dizer o que vai ser decidido ao final ou onde esse procedimento vai terminar, se vai terminar antes de um acordo ou com um acordo. O parágrafo 4º, especificamente, ele vai dizer que a mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Então, essa liberdade que é garantida aos mediandos, ela é ampla. Então, aqui vai de novo a história da flexibilidade, né? Então, o procedimento, ele tem que ter a flexibilidade de alcançar, de respeitar, de englobar vontades expressadas pelas pessoas, inclusive quanto às regras procedimentais. Então, a mediação só existe se as pessoas estiverem ali de livre e espontânea vontade, e a mediação só é boa se o resultado final dela for tomado, for escolhido, for decidido pela livre e espontânea vontade daqueles que dela participaram. Ao mediador cabe respeitar essa vontade. A gente vai ver depois, tem outros princípios que falam sobre como é que o mediador lida com, às vezes, vontades diferentes da dele, né? Princípio da confidencialidade. O princípio da confidencialidade, a palavra é um tanto autoexplicativa, né? Ele diz respeito, ele tem relação com o sigilo que envolve o que acontece na mediação. Ele é tão importante que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 166 vão falar sobre ele. Então, o parágrafo 1º diz que a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes, inclusive pelas partes. Então, a confidencialidade, ela diz respeito à atuação do mediador, mas a toda a mediação em si, a todo o conjunto de pessoas que estão relacionados com a mediação, inclusive as partes.
E o parágrafo 2º vai dizer que, em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Isso garante ao conciliador ou mediador um dever de sigilo, garante a ele que ele não vai ser chamado a testemunhar por eventuais fatos que tenham acontecido dentro da mediação. É óbvio que o mediador, ele deve, no início da mediação, né, no que a gente chama de pré-mediação, ao informar todos esses princípios para que as pessoas estejam cientes de todos esses princípios, a ciência sobre a confidencialidade, ela é muito importante. E fora do ambiente do judiciário, os mediadores devem, para se respaldar, assinar um termo de confidencialidade com as partes, em que elas se comprometem, os advogados se comprometem e os mediadores se comprometem a essa confidencialidade, porque é um dever, mas que também é uma garantia para a atuação profissional do mediador. E essa confidencialidade, isso também deve ser muito bem esclarecido para as partes, essa confidencialidade, ela deve ser respeitada dentro de um limite, que é o limite dos crimes que eventualmente ofendam a vida ou ameacem a vida das pessoas envolvidas naquele procedimento de mediação. É muito comum o exemplo em aula, o exemplo da notícia de abuso sexual a alguma criança que está envolvida, por exemplo, naquela relação familiar. Esse dever de sigilo, ele não cobre toda essa o âmbito desses crimes que possam ofender fisicamente ou ofender a vida das pessoas ali envolvidas. Então, a confidencialidade tem um limite, e esse limite é o risco que aquela relação pode causar a alguma das pessoas envolvidas, muitas vezes os filhos que nem são parte na mediação, mas cujo interesse tem que ser preservado durante o procedimento de mediação. Então, a confidencialidade, ela é relativizada por essas questões, e isso deve ser muito bem explicado para as partes no início do procedimento de mediação. As pessoas têm o direito de saber isso, e é importante que elas tomem ciência por escrito disso, no caso da mediação extrajudicial, como uma forma de garantia de uma atuação tranquila do mediador. O próximo princípio que vem expresso no Código de Processo Civil novo é o princípio da oralidade. E por óbvio, porque a mediação é um procedimento comunicacional, as pessoas se relacionam no processo de mediação por meio do diálogo. Então, enquanto as pessoas dialogam durante a mediação, é que o procedimento de mediação vai se dar. E isso se dá de forma oral e não de forma escrita. Acho que é isso que o princípio que o legislador quis deixar claro aqui de maneira explícita. O princípio da informalidade, que tem a ver com a flexibilidade que nós falamos no começo, que dá o tom da mediação. A mediação é um procedimento informal, é um procedimento em que a sequência de atos, ela não tem uma forma específica, obrigatória e sequenciada, ela vai assumindo a forma que for necessária e que o mediador entender mais oportuna naquele determinado momento. Então, não é que ele não acontece de forma nenhuma, é que não existe uma forma fixa, prevista, previamente estipulada. Ela vai acontecer da forma como a ali se mostrar mais oportuno. E, por fim, o Código de Processo Civil fala sobre o princípio da decisão informada. O mediador, ele deve se preocupar no momento das tomadas de decisão por parte dos medianos, que essas decisões sejam decisões informadas, ou seja, que o consentimento que eles forem expressar ali, que a vontade que eles forem expressar ali, que a determinação que for tomada ali, seja
tomada diante do conhecimento do que aquilo vai implicar para ele, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista fático, quais as consequências aquela decisão vai trazer para a vida dele. É função do mediador não correr atrás do acordo, mas mostrar para as pessoas que aquele acordo só vale a pena se ele for tomado de maneira consciente, em que as pessoas assumam a consequência do dia seguinte. Então, eu preciso cuidar que a pessoa conheça essas consequências. Essa decisão informada não significa que o mediador pessoalmente vai ter que trazer essas informações. Ele precisa cuidar para que a pessoa tenha essas informações. Mas a gente não pode dispensar, descartar a função que o advogado vai ter na mediação. Então, cabe ao mediador lembrar àquele mediando que ele tem um advogado que pode fornecer a ele as informações que ele precisa, as análises de custo-benefício que ele precisa para tomar uma decisão da melhor forma possível. Nesse sentido, o princípio da decisão informada, ele é um princípio da mediação que implica não só a atuação do mediador, mas também do advogado que acompanha os mediandos na mediação. Esses princípios são, em uma certa medida, repetidos na Lei de Mediação, a Lei 13.140 de 2015, né, do último dia 26 de junho. Essa lei entra em vigor agora no começo do ano, no mês de janeiro, e traz também aqui uma lista de 8 princípios. Dos 8, 5 estão na lista do Código de Processo Civil. Imparcialidade também é mencionada aqui, a oralidade é mencionada aqui, a informalidade, a autonomia da vontade das partes, a confidencialidade. Esses princípios são coincidentes nos dois rolos. O que a lei de mediação acrescenta aos princípios que o Código de Processo Civil já havia trazido? Acrescenta o inciso 2º, que fala sobre a isonomia entre as partes. Então, é importante que não só o mediador seja imparcial, ou seja, que ele não tenha uma preferência, que ele não penda para um dos lados, como ele trate as pessoas de forma isonômica, de forma a garantir a igualdade. É importante que essa igualdade, ela não pode estar baseada somente no ponto de vista do mediador. É importante que as partes se sintam igualmente tratadas, mais do que elas serem tratadas de forma igual, equânime, que elas sintam isso. Então, é importante que o mediador ressalte em alguns momentos que ele vai dar a mesma oportunidade depois para outra pessoa falar, que o mesmo tempo que vai ser utilizado para uma no caucus vai ser utilizado para outra no caucus. É importante que ele deixe claro e que a pessoa perceba que ele está cuidando de que elas tenham as mesmas oportunidades no procedimento de mediação. Então, mais do que tratar as partes de maneira equânime, é importante que elas se sintam, que elas percebam que o mediador está cuidando disso. Porque senão elas sentem a imparcialidade quebrada. A igualdade de tratamento é a forma como as pessoas vão perceber se o mediador está sendo imparcial ou não. Em seguida, também traz novo o princípio da busca do consenso. Então, mais do que um princípio, é um objetivo da mediação que o mediador trabalhe pela busca do consenso. O princípio da busca do consenso, ele não pode ser lido como um princípio de que o mediador deve procurar o acordo. A busca do consenso é a busca de que as partes consigam entender aquela situação de forma consensual, de que elas consigam ter
a mesma intenção, seja no sentido de continuar o processo, seja no sentido de se manter no procedimento de mediação, seja no sentido de fazer um acordo. A mediação, ela busca o acordo. Quem não pode buscar o acordo é o mediador. Então, eu diria que o princípio da busca do consenso, ele é um princípio da mediação. Ele não deve pautar a atuação do mediador em si. O mediador não pode ter como objetivo o acordo. A mediação pode ter como objetivo o acordo. As pessoas que estão na mediação podem ter como objetivo chegar a um acordo. O mediador não pode estar ali buscando um acordo. A autonomia da vontade é das pessoas, né? E o princípio da boa-fé? O princípio da boa-fé, ele, em princípio, nem precisaria estar aqui, porque ela se pressupõe. O princípio da boa-fé objetiva, ele pauta as relações contratuais desde 2002, expressamente no Código Civil, e ele vem repetido aqui na Lei de Mediação. Ao dizer que a mediação está pautada na boa-fé, o legislador parece tender à ideia de que as partes devem participar de maneira leal, né? Eu acho que a palavra que mais expressa de maneira de fácil compreensão o princípio da boa-fé objetiva é a lealdade, né? É o agir corretamente, é o ser correto. Então, o que se espera das pessoas é que elas sejam leais. A mediação ela não pode estar pautada na mentira, na intenção de simplesmente procrastinar um processo, ela não pode ser usada como um artifício para busca de provas. As pessoas devem estar em mediação porque elas têm como objetivo resolver aquele conflito de forma pacífica. Se outra for a intenção delas, elas não é leal da parte delas estar ali, levando a outra a entender que elas estão tentando. Então, é importante que o mediador ele fique atento a sinais que as pessoas possam dar de má fé, para eventualmente pontuar com essas pessoas se elas realmente querem estar ali na mediação e se ficar claro que ele está sendo usado para outros artifícios, o mediador sempre vai poder interromper o procedimento de mediação, porque a boa-fé não está sendo cumprida. Com relação ao princípio da autonomia da vontade, que aqui não está pintadinho, não está em negrito, porque ele já estava no Código do Processo Civil que a gente viu no slide anterior, é só importante ressaltar que a Lei de Mediação traz o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que falam sobre a obrigatoriedade da mediação ou não. O parágrafo 1º, ele traz que, na hipótese de existir uma previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. Ou seja, o comparecimento à mediação é obrigatório se existir uma cláusula de mediação no contrato que as partes tinham referente àquela relação jurídica. A cláusula de mediação, então, ela ganhou com a lei um status de mandatória. Isso é importante porque, apesar de a gente pensar, bom, mas isso não quebra o princípio da autonomia, as pessoas não têm que ter a vontade de estar ali, elas têm que ter a vontade de estar ali, mas essa vontade está expressa na cláusula de mediação. O que eu não posso é permitir que as pessoas expressem isso numa cláusula de mediação no contrato e depois mudem a vontade ao seu bel prazer, sem comparecer nem ao menos a uma primeira sessão de mediação. O princípio da autonomia da vontade, assim como acontece na arbitragem, isso também fica muito claro, o princípio da autonomia da vontade deve ser respeitado, mas o princípio da autonomia da vontade, ele não pode se sobrepor ao princípio da pacta sunt servanda, ao princípio de que o contrato faz lei entre as partes. Então, as partes, elas tiveram autonomia de colocar a cláusula de mediação no contrato.
Então, essa autonomia colocada na cláusula de mediação do contrato, essa vontade expressada, ela também deve ser respeitada, porque ela foi combinada com a outra parte, né? É o dito popular, o combinado não é caro. Então, a partir do momento que eu tenho uma cláusula, essa cláusula é mandatória no sentido de que a pessoa deve comparecer à primeira reunião. Ela deve ficar em mediação e fazer um acordo? Não, mas ela deve comparecer à mediação minimamente. Isso foi um grande ganho que a lei de mediação trouxe, porque isso não estava contemplado no Código de Processo Civil, e muitas pessoas entendiam que a cláusula de mediação era uma mera sugestão. O parágrafo 2º, ele também vai falar sobre a autonomia da vontade, dizendo que ninguém será obrigado a permanecer num procedimento de mediação. Então, como eu disse, a pessoa, mesmo no caso da previsão contratual da cláusula de mediação, a pessoa não é obrigada a permanecer no procedimento de mediação. A pessoa sempre deve, os mediandos, eles sempre devem ser consultados sobre a vontade de estar ali ou não. Então, eles sempre são convidados a estar ali de livre e espontânea vontade. Não querendo comparecer, eles não precisam comparecer, eles não são obrigados a permanecer em mediação. Isso era o que a lei trazia de suplementar ao Código de Processo Civil. O anexo 3 da Resolução 125 do CNJ, ele traz, então, como eu disse no início, duas listas separadas, um artigo 1º que fala dos princípios da mediação e um artigo 2º que rege a conduta do mediador. Esse artigo 1º que fala dos princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores judiciais, ele traz alguns princípios que estão nos outros textos que a gente viu, mas traz algumas diferenças. O anexo 3 da resolução, lembrando que ele é um código de ética, né? O anexo 3 se chama Código de Ética. E ele traz, a mais do que os outros textos, o princípio, em primeiro lugar, da competência. Então, o princípio da competência tem a ver com capacitação, tem a ver com conhecimento técnico e tem a ver com consciência desse conhecimento. Então, o mediador, ele tem que ser capacitado, ele tem que ser continuamente, constantemente capacitado e deve estar no poder desse conhecimento que ele adquiriu. Eu posso fazer milhares de cursos, eu consigo adequar a minha forma de atuação ao que eu aprendi nesses cursos ou não. Então, ser competente é ter conhecimento e conseguir colocá-lo em prática. Também vem o princípio da neutralidade escrito aqui, né? E daí tem aquela questão de que o próprio inciso anterior fala de imparcialidade, seria necessário falar em neutralidade? Existe uma real neutralidade? Essa neutralidade não é um conceito meramente formal? Eu entendo que aqui a palavra neutralidade ela está sendo usada do ponto de vista formal e no sentido de que o mediador deve se manter no meio, deve se manter equidistante das pessoas, deve não pender para uma situação nem para outra. O anexo fala ainda em respeito à ordem pública e às leis vigentes. Essa é uma explicitação de um princípio que poderia não estar aqui e o respeito à ordem pública e às leis vigentes seria de qualquer forma devido, né? Quando eu digo respeito à ordem pública e às leis vigentes, eu estou pensar ampliando nisso, né? O respeito à ordem pública está falando de normas cogentes, normas de ordem pública, normas obrigatoriamente a ser seguidas. O mediador ele deve cuidar para que nenhuma regra obrigatória do direito seja descumprida durante a mediação e, sobretudo, num acordo que venha a surgir como resultado da mediação. Princípio do empoderamento. O empoderamento é uma técnica de mediação e ele ganha status de princípio aqui para que o mediador se paute
na necessidade de empoderar os participantes, os interessados na mediação. Empoderar, e a gente tem que tomar cuidado, porque o empoderamento é a tradução literal da palavra empowerment, como ela foi usada na mediação americana, sobretudo na escola transformativa do Folger e do Bush. Empoderamento tem mais a ver com força do que poder. Então, empoderar as pessoas não é dar poder às pessoas. A gente não está falando de relação de poder. A gente está falando de garantir às pessoas que elas tenham forças para tomar as decisões que precisam tomar, para assumir as posições que querem assumir, para dizer aquilo que elas querem dizer. Então, é garantir que aquela pessoa vá ter condições de efetivar o que elas têm a intenção. Por fim, o anexo 3 da resolução fala no princípio da validação. O princípio da validação e o código de ética, esse anexo 3 da resolução 125, ele traz o conceito desses princípios por extenso. Então, se qualquer um tem acesso ao texto da resolução 125 no site do CNJ, pode verificar que o que o CNJ chamou de validação aqui é esse reconhecimento mútuo que deve ser promovido pelo mediador entre as partes. Então, validar significa reconhecer a posição do outro, reconhecer os interesses do outro, reconhecer a história que é contada pelo outro, os sentimentos do outro, como uma forma de garantir que as pessoas se compreendem. Então, é a necessidade de garantir um reconhecimento mútuo entre os participantes. O mesmo anexo 3º, ele traz no artigo 2º regras que vão reger o procedimento de conciliação e de mediação. Aqui ele traz 3 novos princípios, a gente pode chamar aqui, ou 3 novas informações, bastante importantes para o mediador e que não são mencionadas, que não ganham espaço nas outras legislações. O artigo 2º fala, primeiro, de ausência de obrigação de resultado. A função do mediador é uma função que deve ser realizada com cuidado no meio em que ele vai, a forma, o modo como ele vai atuar. O mediador ele não tem obrigação de resultado, ele tem obrigação de meio. Isso significa dizer que ele não é responsável por atingir determinado resultado. Então, se eu entro numa mediação achando que um acordo é possível e que ele vai ser feito, o mediador não é responsável por que aquele acordo seja feito e não é responsável por que aquele acordo seja cumprido, ou que aquele acordo seja bom, ou que aquele acordo seja certo. O mediador ele tem obrigação de meio, ou seja, ele tem a obrigação de utilizar todos os seus conhecimentos, toda a sua técnica, todo o seu cuidado, toda a sua atenção, para que o melhor resultado seja produzido. Ele não é obrigado pelo resultado em si, mas pela construção do melhor caminho para que aquele resultado ocorra. De toda forma, ele não vai poder depois ser responsabilizado do ponto de vista jurídico pelo não atingimento de um determinado resultado. Isso tem a ver com a forma de cobrança de honorários. É exatamente por isso que, via de regra, os mediadores eles cobram nas atividades extrajudiciais por hora de trabalho, porque ele coloca o seu conhecimento ali a ser realizado, ele não assume responsabilidade por um resultado ser atingido. Isso significa que ele está ali para fazer o trabalho dele e o trabalho das partes de buscar o consenso também é fundamental. Só o mediador sozinho não vai chegar a um acordo nenhum.
O anexo 3º no artigo 2º também fala da desvinculação da profissão de origem. O mediador, ele tem uma outra profissão que não a de mediador, né? Ninguém faz faculdade de mediação. As pessoas, o mediador, ele precisa ter um ensino superior, né? A própria lei de mediação, ela é explícita em dizer que o mediador, ele deve ter ensino superior há pelo menos 2 anos. E, então, ele tem uma outra profissão na qual ele se formou anterior à sua capacitação no ofício de mediador. Ele pode ser advogado, ele pode ser psicólogo, ele pode ser assistente social, ele pode ser economista, ele pode ser engenheiro. Existe um leque de profissionais aí no mercado que tem as mais diversas profissões. O importante é que o mediador não coloque na atuação de mediador a sua outra expertise a serviço das pessoas. Então, eu, Sandra, formada em Direito, professora de Direito Civil, eu não vou colocar o meu conhecimento de Direito dentro de um procedimento de mediação. Enquanto mediadora, eu não sou advogada. Eu não posso dar conselho jurídico, não posso dar explicações, inclusive em respeito ao profissional que as pessoas contrataram ou contratarão para fazer esse serviço. Então, eu atuo como mediador. E se as pessoas precisam da atuação profissional, que é a minha atuação profissional de origem, não sou eu que vou dar não sou eu que vou prestar esse serviço para as pessoas. Elas vão ser informadas que elas devem procurar essa atuação profissional com uma outra pessoa. Isso é muito importante porque o advogado, ele se sente, sobretudo na hora da redação de um acordo, o mediador, o advogado se sente tentado a dar conselhos jurídicos, ele tem que tomar muito cuidado para não fazer isso. Da mesma forma que os psicólogos se sentem tentados a buscar questões de maneira terapêutica que não são relacionadas com aquele conflito ali explícito. Da mesma forma que um assistente social pode se sentir tentado a ajudar as pessoas que precisam de uma determinada política pública, por exemplo, e a fornecer algum outro tipo de serviço para a pessoa. É muito complicado separar, porque é a mesma cabeça pensando, né? Nós, mediadores, somos outra coisa, e eu tenho que me despir de um conhecimento para me vestir de outro. Esse cuidado é fundamental e esse cuidado deve ser respeitado para além da mediação. Tanto o Código de Processo Civil, quanto a Lei de Mediação, quanto a Resolução 125 do CNJ, dizem que deve ser respeitada uma quarentena de 1 ano. Eu não posso vir a prestar serviços profissionais de advogada, por exemplo, no meu caso, para aquelas pessoas que passaram por mediação comigo por 1 ano. De tal forma que a gente impede assim, ou tenta impedir, que as pessoas eventualmente vendam outros serviços durante a mediação para aquelas pessoas. Isso é muito sério. Para terminar, a resolução 125 do CNJ, ela fala sobre a necessidade do mediador ou do conciliador compreender a distinção entre o conceito de mediação e conciliação. Muitas vezes o mesmo profissional, sobretudo no âmbito judicial, fazem às vezes mediação, às vezes conciliação. Isso é possível? Uma mesma pessoa pode saber conciliação, pode saber mediação, pode, mas ela tem que saber que quando ela está fazendo mediação, ela vai fazer mediação, e quando ela está fazendo conciliação, ela está fazendo conciliação. Eu não posso atuar como conciliador na mediação, eu não posso atuar de maneira proativa, como é típica de um conciliador, no momento da mediação. No momento da mediação, eu tenho que ter uma conduta inversa de não sugerir, não opinar, não colaborar para a produção do resultado acordo, né? Na mediação, eu colaboro com a comunicação entre as pessoas. Na conciliação, eu posso fazer diferente, eu posso atuar de maneira mais ativa nas sugestões e nas ideias que as pessoas possam colecionar para escolher um melhor acordo. Então, essa distinção, esse limite do que eu posso fazer na mediação e o que eu não posso,
que é diferente do limite do que eu posso fazer na conciliação, do que eu não posso, tem que estar muito clara na cabeça do profissional que vai atuar, seja em mediação, seja em conciliação. Concluindo esses 4 documentos, né, e trazendo os últimos dos princípios, o FONAME, nesse código de ética que traz referências de boas práticas para mediadores, ele ainda coloca 3 temas importantes. O da diligência, né, diligência no sentido de... eu costumo dizer que a palavra diligência é o antônimo da palavra negligência, né? Diligência no sentido de cuidado, de atenção e de não ser negligente com o processo de mediação, estar atento e cuidar e reger ele passo a passo. Princípio da transparência. O mediador ele deve ser transparente e deve buscar essa transparência também na atuação das pessoas. A transparência ela é um garantidor de que as partes não duvidem da imparcialidade. Então, somente sendo transparente, o mediador garante que as pessoas acreditem que ele é imparcial. E para terminar, ele fala também de respeito. Respeito à pessoa humana que está ali diante de você. Solidariedade, acolhimento, sensibilidade e mais. Respeito a opiniões diferentes. Muitas vezes as pessoas vêm com valores extremamente distintos do nosso. Eu tenho que respeitá-la enquanto pessoa, que é dona da sua vontade, dona dos seus valores, e ela vai tomar a melhor decisão dela para a vida dela. Eu tenho que respeitar mesmo que eu não concorde. Isso é importante. Ele fala ainda que, como norma de conduta do mediador, da credibilidade que o mediador deve cuidar para ter. A credibilidade não é algo que eu possa ativamente produzir, né? A credibilidade ela é gerada pelo conjunto de condutas que eu tomo ao longo da minha vida profissional. Então, eu tenho que, para me manter acreditado, eu tenho que garantir coerência nas minhas atitudes profissionais, mesmo quando eu estou na minha outra atividade profissional, mesmo na minha vida pessoal. Eu tenho que cumprir os meus próprios combinados, eu tenho que respeitar esses princípios que estão estabelecidos na legislação. Relação de trabalho entre mediadores. Em termos de ética, é importante a gente mencionar 2 coisas. Quando já existe um mediador atuando numa mediação e esse mediador vai ser substituído ou vai passar a ser acompanhado de um outro mediador. O mediador ele não pode se deixar contratar para substituir alguém ou para acompanhar essa outra pessoa, mesmo que seja pela vontade das partes, sem que exista o consentimento e o entendimento com esse mediador original. Quer dizer, esse respeito ao lugar do outro é muito importante. A concorrência feita de maneira leal e de maneira ética, ela é sempre bem-vinda. Ela vai garantir que as pessoas possam ter o melhor serviço prestado. E muitas vezes a pessoa pode estabelecer uma relação empática comigo mais do que com outra pessoa, e em outro caso ser diferente. É importante que existam muitos mediadores no mundo e que eu não seja a única mediadora, porque se eu for a única mediadora, não vai existir mediação. As pessoas não vão saber o que é isso e não vão vir me buscar enquanto profissional, mesmo que eu seja a única que faça. Então, que existam concorrentes é importante para que a mediação cresça, para que a mediação renda frutos, para que a mediação se torne uma cultura e que vá garantir que todo mundo possa ter clientes. Eu não posso sair correndo atrás de um cliente que já está fazendo mediação com outra pessoa e falar, venha fazer comigo. O código de ética do FONAME diz as pessoas devem primeiro entrar em consenso com o mediador original.
é o mínimo que se pode esperar. Eu acho que isso também não é somente na atuação do mediador e de outros prestadores de serviço. O Código de Ética fala disso, mas isso é o mínimo que se pode esperar. Quando a gente fala de relação de trabalho entre mediadores também, eu posso pensar na questão dos comediadores, né? Existindo mais de um mediador numa mesma mediação, que esses comediadores, eles se respeitem, sobretudo diante de seus clientes. E que eles possam separadamente, né, no momento posterior à mediação, entrar em acordo sobre questões que eles possam estar divergindo com relação ao procedimento. Esse respeito diante dos mediandos é fundamental. Princípio do acolhimento. O acolhimento também, mais do que um princípio, é uma técnica. Eu preciso que as partes se sintam acolhidas. O mediador, ele tem que acolher as pessoas com respeito, com sensibilidade, com educação, com solidariedade. As pessoas vêm sofrendo, as pessoas muitas vezes vêm prontas a falar e não a escutar. Eu preciso não ter pressa e fazer com que ela se sinta recebida, ouvida, para que a mediação possa, a partir de então, se desenrolar da melhor forma possível. Por fim, comprometimento. O princípio do comprometimento diz respeito a o mediador estar inteiro dentro do procedimento de mediação e se manter no firme propósito de que as pessoas cheguem a um restabelecimento da comunicação rompida entre elas. O mediador, ele não pode estar de corpo presente, ele tem que estar inteiro e ele tem que se perguntar antes de começar uma mediação se ele está inteiro ali. Né? Ele tem que tomar cuidado com a atuação dele o tempo inteiro. A gente tem também que falar sobre o dever de revelação, que é um dever do mediador que não consta em nenhum dos roles de princípios da mediação que a gente viu anteriormente. Nem o CPC, nem a lei de mediação, nem o anexo da resolução, nem o FONAME mencionam o dever de revelação dentro dos princípios da mediação, muito embora ele paute a conduta ética do mediador fortemente. A lei de mediação e o CPC falam, tanto no artigo 5º da lei de mediação quanto no 170 do CPC, a gente tem a menção ao dever de revelação, mas ele não consta lá como princípio. O dever de revelação está aqui no parágrafo único mencionado como esse dever que o mediador tem de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas. O que é fundamental a gente perceber é que eu devo revelar, ou seja, eu preciso dizer às partes qualquer situação que possa gerar a ideia hipotética na cabeça de uma delas de que eu possa ter alguma relação que gere impedimento ou suspeição com a outra parte. Então, a revelação é o abrir a informação, é o dar a informação a todos de eventual conhecimento que uma pessoa tenha com a outra, né, que é o que o mediador tenha com uma das partes, ou algum relacionamento profissional anterior com a pessoa ou com o advogado da pessoa. Qualquer dessas situações deve ser informada. Inclusive, as câmaras de mediação e de arbitragem, elas possuem um questionário a ser respondido pelo profissional que vai assumir aquele caso, no sentido de prestar essas informações. Mas mesmo no ambiente judicial, é importante que o mediador tendo conhecimento de quem são as pessoas envolvidas naquele conflito, que ele possa
de maneira transparente, revelar isso às pessoas. Repito, tudo que suscite dúvida. Não só o que gere uma imparcialidade, uma parcialidade, mas o que suscite dúvida quanto à imparcialidade dele. É o ditado de que o mediador deve ser como a mulher de César. Não basta ser honesta, tem que parecer. Então, eu não posso sequer gerar a possibilidade da pessoa duvidar da minha transparência, da minha imparcialidade, da minha independência quanto àquelas pessoas ali envolvidas. O dever de revelação, ele vai implicar no cumprimento de uma série dos princípios que estavam elencados antes. Imparcialidade, igualdade, transparência, credibilidade. Muitas das coisas que nós dissemos antes, elas se resolvem, né? Ou elas começam a se cumprir exatamente do momento em que as pessoas, em que o mediador, ele faz eventualmente se existirem revelações. Partindo já para o final da nossa conversa, então, se a gente precisar resumir, né, o que eu espero do mediador quanto conduta profissional? Que ele seja cuidadoso, que ele seja diligente, que ele tenha uma atuação com lisura, sem possíveis questionamentos, sem dar dúvidas para as pessoas sobre a imparcialidade dele, que respeite os princípios e as regras éticas estabelecidas na legislação e muitas vezes na instituição em que eles atuam, lembrando que as câmaras, elas possuem princípios éticos, normas éticas, códigos de éticas próprios. A gente pode esperar também que ele haja com empatia, bom senso e humildade, que ele seja sensível, solidário, colaborativo e acolhedor. Né? É o que se fala do princípio do respeito e do acolhimento. Se eu não trouxer as pessoas para uma conversa em que elas se sintam escutadas, ouvidas, confortáveis, muito pouco a gente vai poder fazer por elas. Que o mediador seja guardião do procedimento. O fato de eu dizer assim, ele não pode guiar as pessoas para um acordo ou para um determinado conteúdo de acordo, não significa que ele não esteja ali como um guia do procedimento. Né? Ele não é responsável pelo resultado do acordo, mas ele é responsável pelo procedimento. Então, o procedimento respeita a vontade das partes, ele é flexível, mas ele não é uma panaceia. Então, o mediador deve guardar para que o respeito esteja sempre presente, para que as regras que as próprias partes combinaram sejam respeitadas ali. Eu posso esperar que ele mantenha o equilíbrio de poder entre as pessoas. Fundamental que ele não deixe transparecer relações de poder, de dependência econômica, emocional, que levem as pessoas a tomar decisões ou aceitar decisões que não são delas. O mediador deve evitar acordos prematuros por meios de testes de realidade. Isso tem a ver com, eu vou pular uma linha para dizer assim, tem a ver com o fato dele ser paciente e não ter pressa. Ele não pode buscar correr para chegar a um acordo. Ele tem que ser paciente, esperar os tempos das pessoas. Às vezes, inclusive, as pessoas têm tempos diferentes e ele tem que levar uma parte a ser paciente também com o tempo da outra. E a mediação, ela não pode ser feita com pressa, com correria. É óbvio que eu posso ter um prazo para atender uma pessoa aquele dia, tem uma pauta de audiências no fórum, cada 1 hora eu tenho que atender uma nova pessoa, mas eu não preciso fechar o acordo ali, eu não preciso que as partes decidam se elas vão fazer um acordo naquele momento. Eu posso redesignar, o Código de Processo Civil, inclusive, ele permite essas redesignações de audiência, mesmo no ambiente judicial, para que as pessoas possam pensar um pouco melhor. Eu tenho que evitar que elas façam o primeiro acordo que elas pensaram. Pode até ser que no final elas fiquem com o primeiro acordo que elas pensaram, mas eu preciso testar se aquilo vai funcionar na realidade. Eu preciso fazer com que elas
decidam de maneira informada. A gente falou desse princípio antes. E para isso, elas precisam entender as consequências reais. Não é raro na mediação os acordos serem feitos e ainda não serem colocados no primeiro momento num papel, para que as pessoas possam viver aquele acordo durante um pequeno período de tempo, para vivenciando aquilo, perceber se aquilo é factível, possível, exequível, e então, depois de certas de que aquela decisão é realmente melhor, elas possam assinar um documento assumindo aqueles compromissos. Então, esses testes de realidade, eles são fundamentais e o mediador ele tem que ser um agente de realidade no momento da realização do acordo. Ele tem que se afastar da sua profissão de origem, né, ao exercer o ofício do mediador, e atuar somente com o chapéu do mediador, é isso que se costuma dizer, né? Tirar o chapéu da outra profissão e vestir o chapéu de mediador e estar ali inteiro como mediador, tomando cuidado, zelando para que ele não comece a ter uma outra atuação profissional no meio da mediação. Ele tem que usar a linguagem acessível. Ele não consegue ser acolhedor se as pessoas não conseguem entender o que ele diz. Em diversos contextos, isso é muito importante. Sobretudo quando se fala em mediação comunitária ou mediação escolar com crianças, adolescentes, é importante, se a gente está trabalhando com comunicação, é importante que as pessoas consigam entender o mediador. Então, ele tem que se fazer claro e ele tem que checar se ele fez claro. Eu gosto muito desse. O mediador, ele não pode casar com a hipótese. Muitas vezes os casos chegam pra gente e a gente fala assim, nossa, eu sei como isso vai acabar. Porque muitas vezes a gente sabe. Muitas vezes a gente já viu aquela história acontecer tantas vezes, né? Muitos mediadores, hoje a gente diz que mediador tem que ter cabelo branco, né? Muitos mediadores são muito experientes e já viveram muitas situações de vida que fazem com que provavelmente eles até saibam onde aquilo vai dar. O problema é que ele não pode usar aquela hipótese, aquela ideia do que ele acha que vai acontecer como um instrumento de trabalho. Durante a mediação, o mediador ele deve se manter ignorante, ele tem que ter a humildade de saber que ele não sabe qual é o resultado que vai ser atingido. E ele só será um mediador bom se ele disser para si mesmo, eu não sei o que essas partes vão resolver no final, eu não sei para onde elas querem ir. Se ele não fizer isso, ele corre o sério risco de manipular as pessoas para que elas cheguem àquele resultado que ele queria. E se ele manipulou, ele não mediou, ele manipulou. E a atuação profissional de um manipulador é muito complicada. E por fim, que ele não tenha por objetivo a realização de um acordo, mas que auxilie as partes nesse caminho, se esse for o objetivo delas, né? Então, terminando onde eu comecei, a mediação, ela é uma forma de solução de conflitos, mas o mediador não está ali para buscar este acordo. Ele está ali para auxiliar as pessoas que querem chegar a esse acordo, se elas quiserem. O FONAME, quando ele estabelece esse guia de boas práticas da mediação, ele diz uma coisa que eu quis trazer para vocês hoje, porque é muito, muito, muito real, muito forte e muito séria. A respeito da vida privada do mediador. Quer dizer, cada um faz o que quer da sua vida, é verdade. Mas eu não posso ficar com o pé em cada barco. Né? A partir do momento que eu me torno mediador, eu tenho que guardar uma certa coerência com os valores da mediação na minha vida pessoal. Então, o preâmbulo do Código de Ética de Mediadores do FONAME, ele diz, mais do que isso, o mediador deverá comportar-se na sua vida pessoal e social em coerência com os valores da mediação, em especial o respeito às pessoas e seus contextos. Deverá cuidar ainda de somente estar inserido em instituições que respeitem as regras e princípios deste código.
É bem verdade que as pessoas erram e a mediação, ela parte desse pressuposto de que as pessoas erram e se consertam e erram de novo e vão atuando cada vez mais buscando uma perfeição, mas cheio de tropeços, de imperfeição. Mas eu preciso buscar. A coerência está em buscar agir na minha vida com os mesmos valores que eu prego enquanto mediador. Não adianta eu dizer para as pessoas, olha, vocês não gritem e começar a gritar, né? Eu acho que eu não vou convencê-las a não gritar. A medida da aplicação desses princípios, então, é a vontade das partes, o princípio principal, o princípio básico. A Fernanda Levi, eu cito aqui, ela diz uma coisa muito interessante que reflete a flexibilidade, né? Não há duas mediações iguais, assim como não há dois conflitos iguais. Então, uma mediação vai ser diferente da outra e desde que eu respeite os princípios, não existe por que ela não ser diferente. Ela deve ser diferente, ela deve ser adequada para aquele caso. Caso os mediandos não atendam aos princípios aqui tratados, com base na boa-fé objetiva, né, de novo, esse dever de lealdade das pessoas que estão envolvidas na mediação, o mediador tem que zelar pelo rumo do procedimento, ele pode conversar com as pessoas em separado sobre isso, para inclusive encerrar o procedimento de mediação se ele perceber que a mediação está sendo usada para um objetivo ruim. Então, já partindo para os agradecimentos, né? Eu quis trazer alguma coisa, para terminar com uma frase de efeito, eu acabei trazendo 3 frases de efeito, do mestre Luiz Alberto Vará, um argentino do mundo da sociologia que se encantou pela mediação e até o fim da vida declarou esse amor pelo ofício do mediador. Ele tem uma obra lindíssima, mas 3 coisas muito fortes que ele diz aqui. Uma sobre a formação do mediador, que diz que para formar mediadores é preciso de mestres, nunca de professores ou adestradores. O mediador tem que ser discípulo de um mestre de verdade que ensine-lhe como desaprender o aprendido, nunca aprender. Eu gosto da frase porque fala do mediador que desaprende o aprendido, né? Essa postura do mediador de humildade, o de eu não sei o que vai acontecer, o de eu não sou dono do destino do outro, é fundamental. Enquanto a minha soberba não permitir me ver menor do que eu eventualmente possa ser, eu não vou ser um bom mediador. As técnicas criam distância e geram frieza. As teorias e técnicas nunca nos deixam sentir em casa. Quando a razão interroga a razão, somente produz o vazio. O mediador, ele precisa atuar com intuição. E daí tem a ver ainda com a flexibilidade que a gente falou. Não dá para pensar em mediação pensando num conjunto frio de técnicas ou de lista de atividades a serem cumpridas durante a mediação, sem que ele coloque na arte de ser mediador a sua intuição, a sua habilidade pessoal de produzir o diálogo entre aquelas pessoas. A mediação vai ser fria se ela for baseada na razão. E por isso que ele diz que o processo de mediação com sensibilidade é um estado de amor. Os estados de amor não têm nada a ver com o ego. O mediador, ele tem que amar o que ele faz e ter um profundo respeito pelas pessoas que ele está atendendo. Fazendo isso, sendo sensível e amando o que ele faz, é difícil ele errar na aplicação de um desses princípios que a gente tratou até aqui. Então, depois de tudo isso, eu espero que vocês tenham aproveitado alguma informação que eu tenha trazido e mais do que isso, que possam refletir sobre tudo isso, que possam trocar, trazer outras informações,
escrever, para trazer perguntas. É importante, né? O feedback é um presente que eu espero receber de vocês. E também aproveitaria aqui para agradecer de novo a equipe da Íticos, pelo convite e pela gentileza em todo o percurso que a gente percorreu até chegar aqui. E agradecer a paciência e a atenção de todos vocês. Muito obrigada e até a próxima.